templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Voltando, né, do mês de fevereiro, que foi o último programa, aí entramos no Carnaval, aí segunda-feira passada, que foi segunda-feira de Carnaval, nós não tivemos programa ao vivo, e hoje nós estamos regressando com programas ao vivo, e recebendo meu querido amigo Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, companheiro de muitos anos, quem já se conhece há muitos anos, há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, e mais 10 anos, quase 9 anos de programa Espiritismo em Foco. É um trabalhador, um palestrante que sempre nos ajuda, nos orienta e está sempre junto com a gente. Já é um sócio já de muito tempo aqui do nosso programa. E hoje tem um tema interessante para conversar com todos nós, que é trabalho, solidariedade e tolerância. Vamos entender isso tudo aqui hoje. E eu queria fazer um agradecimento, né? Que ontem foi dia 10 de março, e nós completamos 9 anos de programa Espiritismo em Foco, no ar, aqui na Jovem TV. E agradecer de público a todas as pessoas que nos ajudam, nos auxiliam, aos meus queridos amigos palestrantes, das casas espíritas, daqui da região de Cabo Frio, de outras regiões lá do Rio, pessoas palestrantes de outros estados que já vieram aqui no nosso programa. Agradecer as pessoas que nos ajudam a manter o programa no ar. Nós fizemos aí um apelo essa semana, né, pelo WhatsApp, as pessoas, e que realmente nós estamos com dificuldades para que a gente pagar o nosso programa aqui, e conseguimos pagar o mês de fevereiro, mas
já estamos devendo o mês de março. Então, a gente pede ajuda, o carinho das pessoas, dos amigos que puderem nos ajudar. O meu telefone, que vai aparecer aí na telinha, bota aí para mim, Heitor, por favor, é 999-69-1632. Esse é o telefone do nosso Zap, se você quiser fazer uma pergunta para o Paulo Jorge, e também, se quiser entrar em contato comigo, para que eu possa, né, passar a conta, para que vocês possam ajudar ao programa a manter-se no ar. Se Deus quiser, nós vamos completar 10 anos, viu, Paulo? Que bom, né? Vamos completar 10 anos. Isso aí. E vamos... até quando a gente puder, né, Cláudio, né, o Paulo, se tiver saúde, nós vamos estar aí fazendo esse programa com muito carinho. Eu sempre faço, a cada dia que eu venho, toda segunda-feira, para mim, é uma alegria vir fazer esse programa, vir com o mesmo entusiasmo, como se eu estivesse começando hoje a fazer o programa Espiritismo em Foco. Há 9 anos atrás, no dia 10 de março, com a minha querida amiga Fernanda, lá do Ceareiros, foi o primeiro programa que nós fizemos, ainda lá no estúdio, na Rua da Luz, lá no iníciozinho. E até hoje a gente lembra desse momento, que é um momento que realmente a gente estava começando, a gente não sabia nada de televisão, eu também, até hoje também não sei nada, não sei muita coisa, mas eu tremia da cabeça aos pés, Paulo. Era difícil mesmo, né? Eu tremia, era difícil até para a gente que era entrevistado, até hoje, né? É difícil, a pessoa às vezes faz uma palestra para, sei lá, para 1000 pessoas, mas para você fazer na frente da câmera é diferente, até porque os bastidores a gente está vendo, né, a técnica trabalhando, tá vendo vocês gesticulando quando a gente está no ar, isso aí, para a gente manter o foco para quem está, né, aqui colaborando, manter o foco é meio difícil. E na época, assim, a inexperiência também dos técnicos, a TV, por sinal, estava começando naquela época. Também, já estava bem no início da Bem no início, talvez 1 ano, 2 anos por aí, né? Tinha alguns anos, uns 4, 5 anos. Uns 4 anos, né? Agora hoje está muito mais profissional, graças a Deus. Né? Cresceu, a Jovem TV cresceu. Mandar um abraço para o meu amigo Dil, o meu amigo Lebre, a Alda, né, que são os nossos, que chama de nossos patrões, que dão essa força, esse carinho com a gente aí. Então, se você quiser fazer uma pergunta para o Paulo Jorge, telefone aí, por favor, bota na telinha. Sendo pergunta fácil, né? Não nos negaremos a responder. Com certeza. Se for difícil, a gente transfere para o Renato ali. Passa o e-mail e depois responde por e-mail, né? Isso aí. Não, mas a gente está aqui para colaborar. Somos todos aprendizes, né? É isso aí. 999-69-1632, pode mandar pergunta. O pessoal aqui as pessoas já estão aqui começando a se ligar aqui no Facebook, também passando ao vivo. E também se quiser fazer uma pergunta pelo Facebook, pode fazer, que o Paulo vai responder com todo carinho. Semana que vem nós vamos ter Rosana Zolini, que eu não sei quem é essa palestrante. Incrível essa moça, hein? Rosana Zolini. Lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Pois é, né? Eu fiquei até surpreso que eu estava dirigindo uma reunião, quando eu anunciei, falei a outra casa espírita, disseram, não, agora ela é daqui. Falei, mas eu que era da casa não sabia. Já está há um bom tempinho lá, já está estudando, já há bastante tempo lá. Isso é bom, né? E ela vai falar sobre o prelúdio da volta, né? Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 7. São 14 perguntas, nós vamos conversar sobre essas 14 perguntas do prelúdio, né? Aquela preparação antes de reencarnar. Como é que acontece, como acontece, né? Será que fica com medo, não fica? Espero que o Rosana saiba muito bem colocar isso, né? Porque senão vai ter gente que não vai querer desencarnar, né? É verdade. Ela fez essa palestra. Ninguém já quer, né? Ela fez essa palestra no Trabalhadores. Ela fez numa quarta-feira lá. Então, vamos falar então das palestras que vão acontecer hoje e essa semana em Cabo Frio. No Ceareiros do Bem, quinta-feira agora, às 8 horas, nós vamos receber minha querida amiga Celeste, lá do Centro Espírita Fonte de Luz, e o tema dela é O Cristo, está no capítulo 1, itens 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na Casa Render Peça, daqui a pouco, meu amigo Paulo Jorge, que vai sair daqui do programa correndo. Correndo, literalmente. Ainda bem que a Casa Render Peça é pertinho daqui da gente, e vai falar sobre efeitos da caridade. Exatamente, é esse tema. Então, é imperdível, hein? Acabou de ver o programa, corre lá para a Casa Render Peça para assistir a palestra do Paulo Jorge lá. Isso aí a gente faz uma analogia com o efeito borboleta. E os efeitos que a caridade traz nas pessoas.
Sim, tanto o efeito da caridade, o efeito positivo, quanto o efeito negativo pela ausência da caridade. Isso aí. Então, é imperdível, tá, gente? Então, todos lá na Casa Rede Peça, daqui a pouco, às 8 horas da noite. No Trabalhador de Jesus, nós vamos ter agora, dia 13, quarta-feira, às 20 horas, a Jaqueline Azeredo, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, vai falar sobre os falsos profetas. Estará no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8. E no dia 17, domingo, às 18 horas, Hélio Tinoco, da UEP, lá de Vila Velha, Espírito Santo, e vai falar sobre maledicência. Então, essas são as palestras que vão ocorrer essa semana. E nós vamos ter seminários também que está para ocorrer. Depois nós vamos falar, né, dos seminários que vão acontecer aqui em Cabo Frio, no Trabalhador de Jesus, no Amor e Caridade. Vão acontecer coisas muito boas aí, né? No Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 15, às 8 horas, os conflitos globalizados e os compromissos espíritas, com a Benizete Ramos. Domingo, às 10 horas, o trabalho de cura na Casa Espírita com o meu querido amigo Fernando Santana, médico, cardiologista, da Amilagros e lá do Centro Espírita Leão Denis. Segunda-feira, que vem, às 17 horas, expiações coletivas com o meu querido amigo Vladimir. Tá ok? Então, essas são as palestras desta semana nas Casas Espíritas. E nós vamos passar um apoio cultural rapidinho e voltamos já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo.
Então, meus amigos, nós voltamos do nosso apoio cultural e vamos juntos agora pedir ao meu querido amigo Paulo para fazer a oração para todos nós, para que possamos juntos aqui sentir a espiritualidade, os espíritos responsáveis pelo nosso programa, que nos deem entendimento, compreensão, que nos intuam, para que possamos fazer um programa que tire o máximo de dúvida de todos. Ok? Então vamos juntos agora fazer essa oração com o Paulo. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso guia e modelo, nosso mestre. Agradecer por esses momentos que temos esses recursos à mão para estudar, para poder propagar a doutrina, propagar ensinamentos que valem não só para espíritas, mas valem para todos, que são ensinamentos para a vida, para o ser humano. Somos realmente felizes por termos à mão essas ferramentas, a literatura, os livros, nada nos é proibido. Por isso agradecemos, mas pedimos por aqueles que agora estão em situação, né, de aflição, muitas vítimas de enchentes, de calamidades públicas, né? Temos passado por diversas, o noticiário está repleto dessas calamidades, de pessoas chorosas, chorando seus mortos, seus doentes, que esses corações possam ser consolados e que a doutrina não seja vã, possa ser posta em prática e aquele que estiver ao alcance ajude aquele irmão que precise. Isso é o bom da doutrina espírita, é o bom que Jesus se propôs a fazer por nós, é fazer com que cada um cresça. Crescer para si significa crescer para os outros também. Mudando a nós mesmos é a melhor maneira de mudarmos o nosso entorno. Agradecemos Jesus por esses momentos, pelos espíritos bondosos nos assessorando e rogamos que estejamos sempre com os braços postos ao trabalho, sempre dispostos a ajudar a quem quer que seja, não importando a bandeira, se A, B ou C é espírita, é evangélico, é muçulmano, é ateu. A necessidade não possui bandeiras e cabe a nós olharmos para o ser humano e não para o seu rótulo. Agradecemos por tudo e rogamos que sejamos capazes de colaborar da melhor maneira possível. Assim seja. Que assim seja. Eu gostaria também de agradecer as pessoas que nos mandaram mensagens no Facebook, no WhatsApp, parabenizando pelos 9 anos do programa. Queria agradecer a todas as palavras de carinho, incentivo, para que a gente continue a fazer o programa. E obrigado a todos por essas palavras que vocês mandaram para a gente. Meu querido amigo, vamos começar a trabalhar? Já que nós vamos falar de trabalho, de solidariedade e tolerância, é muito usado isso aí, pelo movimento espírita. Qual é a origem disso? Por que o espírita fala tanto nessas 3 palavras aí, nessa frase? Trabalho, tolerância, solidariedade. Na realidade, essa aí, segundo a biografia de Kardec, que está lá em Obras Póstumas, é uma frase, era um lema dele, Trabalho, solidariedade e tolerância. Ele nunca escreveu, obviamente, isso aí está escrito como lema dele, na biografia dele, que está lá em Obras Póstumas, que foi feito, logicamente, se é póstumo, após a morte dele, por aqueles que deram continuidade, pegaram aquilo que ele havia deixado, de material a publicar, selecionaram e publicaram ali. E essa biografia, por sinal, é muito completa, muito coerente. Muitos dizem, era a frase que Kardec falava, porque Kardec, ao organizar os grupos espíritas, ele via muita dificuldade. De fato, deve ter visto mesmo, mas não me ocorre que ele tenha escrito essa frase por si só. Ele tinha como lema e foi escrito na biografia dele. Contudo, é muito válido para os nossos dias, é válido para o relacionamento humano, porque, de fato, nós precisamos ter trabalho em qualquer situação que façamos. Numa casa espírita nem se fala, Trabalho o tempo inteiro. No seu programa aqui, trabalho o tempo inteiro. Mas a solidariedade, porque sem a cooperação, vi você fazendo seus apelos aqui até para manter o programa no ar, porque isso aqui
não é de graça, né? A emissora tem o seu custo, ela repassa o custo para você, embora não seja nada exorbitante, mas é alguma coisa difícil para um movimento espírita que não sobrevive com doação ostensiva, ou seja, não tem carnezinho, não tem sacolinha, não tem nada. Tem que ser uma doação espontânea. Então isso aí requer trabalho, solidariedade. Sem a solidariedade é impossível a gente levar qualquer trabalho à frente. E tolerância, meu irmão, isso aí nós temos que ter mesmo, porque as pessoas não são iguais, não são máquinas, elas têm suas emoções, elas às vezes são... O lado animal, né, sobrevém ao lado humano, ao lado espírita, espiritualista. Então, o entendimento, às vezes, ficou ofuscado pelas reações. Então, nós temos que ser tolerantes com as pessoas, indulgentes com as imperfeições alheias, como o Cristo nos recomendou, e sermos severos com as nossas imperfeições, que não são poucas, né? Isso aí. Com certeza. A gente tem que... Bom, vamos começar então falando já sobre trabalho, né? Porque o trabalho, entender o que é o trabalho, que é uma lei de Deus. E eu gostaria que, às vezes, esse trabalho, algumas vezes, ele não é muito bem visto. Ele é visto como um castigo por algumas pessoas, por alguns segmentos da sociedade. Por que isso, Paulo? Muito se estuda a respeito dessa origem da palavra trabalho, né? Quando a gente sabe que trabalho, qualquer ocupação útil é trabalho, né? É verdade. Você está produzindo alguma coisa, é trabalho. E não necessariamente o trabalho material, porque às vezes você produz trabalho intelectual. Às vezes você está paradinho ali, está pensando, está produzindo. Mas é difícil você medir isso. Isso aí, qual a origem, né? Será que a origem não está muitas vezes numa interpretação literal que se faz de algo que foi escrito há muito tempo, talvez nem com essa conotação. Mas quando a gente pega, por exemplo, vamos lá na lei mosaica, que a Gênese de Kardec cita a lei mosaica, faz esse comparativo, mas ela cita não aquele trabalho, aquela construção do mundo em 6 dias, descansando no último. Kardec faz uma analogia com as fases geológicas da Terra, mas só lendo lá mesmo, não vou matar aqui esse capítulo que é belíssimo. Mas só para essa referência à Gênese de Moisés, isso já está no nosso subconsciente, porque nós já reencarnamos como espíritas agora. O espiritismo tem aí seus 160 anos, mas... e antes, reencarnamos como o quê? Se nós somos espíritos mais velhos, como muçulmanos, como católicos, como protestantes, como ateus, sei lá, talvez em alguma tribo, não se sabe ao certo, mas a gente já reencarnou muitas vezes antes mesmo de que o espiritismo existisse. Contudo, se formos às antigas escrituras, vemos lá que Deus criou o mundo em 6 dias, descansando no 7º. E eu acho até gozado assim, Renato, porque as traduções são várias, cada qual dá o seu sabor, coloca a sua pimentinha ali, né? Os Gideões, que são responsáveis pela edição dos livros bíblicos, né? Mas algumas traduções são assim poéticas, né? Deus fez, no primeiro dia fez isso e se alegrou, né? Separou as águas que estão acima e que estão abaixo e se alegrou, né? E como se Deus vivesse emburrado, fosse né, aquela figura humana, que não é, né? Um espírito, é algo imaterial, mas aquela pessoa emburrada, mas não é absolutamente. O espiritismo nos diz que ele é a inteligência suprema, né? Causa primária de tudo, inteligência suprema. Então é um espírito, é algo etéreo. Nós não temos condição de ver. Mas, enfim, traz esse trabalho divino. E diz que no último dia, alguns dizem assim, separou as águas que estão acima das que estão abaixo e descansou. Construiu, fez os animais e tal, fez a terra, o elemento ar, descansou. E lá no seu 6º dia fez o homem, também depois de fazer os animais, né? Fez o homem e disse que descansou. Mas contam aí as más línguas de que depois que ele fez o homem, descansou. Mas quando fez a mulher ali da costela de Adão, se for literalmente lá, né? Da costela de Adão, diz que ele nunca mais conseguiu descansar, nem ele nem o homem. Acabou o paraíso. A mulher trabalhando muito o tempo inteiro, né? Mas será que isso aí, esse trabalho, não vem daí esse castigo? Porque Adão foi castigado por quê?
comeu um certo fruto proibido, né, segundo as escrituras sagradas, e ele foi condenado. A condenação dele foi: comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, foi condenado a trabalhar, né, como se trabalho fosse uma condenação. E, no entanto, o trabalho, segundo a lei do trabalho, né, que a doutrina espírita tanto nos coloca, ela é um prêmio. A lei do trabalho é o nosso melhor prêmio, é a nossa capacidade de lidar com a matéria, de usar a matéria para o nosso aprendizado, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos no plano espiritual e no plano carnal mesmo, né? Porque encarnado a gente está aprendendo todos os dias, né? Com os exemplos que nos são deixados. O fato é que a gente não pode interpretar nada como se fosse ao pé da letra. As coisas têm que ser interpretadas ao seu tempo, ao seu modo, e respeitando as traduções e os temperos que foram colocados ali. Kardec foi uma pessoa muito consciente ao extrair, né, da religião, principalmente do Novo Testamento, somente aquilo que não poderia ser questionado, que não era isento da polêmica, que pudesse ser lido por pessoas de qualquer religião, até sem religião nenhuma, porque era para a construção moral do homem, e não material. É verdade. Bom, então me diz uma coisa, a gente lida muito com jovens, né? Com pessoas jovens, na casa espírita, em todas as religiões, né? E realmente fica, às vezes é difícil de você colocar os jovens, né? Envolver os jovens em determinados trabalhos, né? Na casa espírita, no dia a dia normal, né? Na nossa casa, né? No nosso lar. O jovem não gosta muito quer sempre... Por que isso? Será que a gente também, esse subconsciente nosso, né, que a gente encara o trabalho como um castigo, o jovem também tem esse subconsciente, né? Só que ele, por ser muito jovenzinho, cabe aos pais orientar, abafar, né, o joio, né, deixar que o trigo brote, aí por diante, ressaltar as qualidades, e nem sempre os pais têm a maturidade para fazer isso. E as próprias... Você vê, os programas de TV de hoje, né? Eles em muito ganham das fábulas antigamente, daqueles contos da carochinha, que ninguém nem sabe mais o que é isso, né? Das rodas, das brincadeiras de roda. Mas uma das coisas que a gente sempre teve, assim, massacrando o pensamento do nosso jovem, desde a mais tenra idade, eram as fábulas, né? Você pega, por exemplo, a formiga e a cigarra, né? Onde a formiga está lá trabalhando todo verão, cortando suas folhas, e a cigarra cantando. E no final a cigarra, a formiga, quando vem o inverno, se recolhe, né? A formiga não sai com chuva nem nada, mas a cigarra supõe-se que ela morra, porque hoje acha-se as cascas nas árvores e o corpo dela saiu dali, né? Acha-se que morreu. E os contos, as fábulas... nos trouxeram, né? Esopo e mais depois La Fontaine, que se apropriou de algumas fábulas de Esopo, e outros que sucederam La Fontaine, contando que a cigarra foi até a formiga pedir que desse um pouco para ela, porque ela não tinha com que sobreviver durante o inverno, né? Que não poderia cantar, se apresentar e tal, precisava de alguma coisa para sobreviver, até que voltasse o estio. Mas aí a formiga não deu, né? A solidariedade aí não aconteceu, aquela solidariedade que a gente tanto precisa para sobreviver, porque cada um tem sua habilidade. E aí vem uma outra problemática. O que é trabalho? Será que o trabalho é só cortar a folha, carregar e estocar? Você estocar o seu produto? Né? Estocar, talvez para vender no momento oportuno. Isso a gente vê muito em tempos de guerra, tempos de crise, as pessoas com seus silos cada vez lotados de grãos e tal, para vender no momento oportuno, né? As regras que regem o comércio são assim. E aquele que canta? Né? E a música na casa espírita? E a ambientação? Né? Que falta que faz uma musiquinha numa ambientação para uma palestra? Com certeza. É muito importante. Então, essas formas de medir é muito complexo. Você veja só, há pouco tempo nós tínhamos os jornais. Assinatura de jornal, possivelmente você tinha, revistas, jornais, pessoas jogavam, era uma briga que os cachorros rasgavam e tal, tinha que recolher rapidinho, ou se chovesse, mas era assim, a gente lia, tinha o hábito de ler jornais, isso aí às vezes era um hábito até em família. Sentava e ia ler, e cada qual lia o seu caderno, às vezes distribuía um caderno para um para outro. Aí vieram
as mídias eletrônicas. Papel é coisa do passado. Muitos ainda estão apegados ao papel, mas o papel vai acabar, não demora muito. E é bom que acabe mesmo, porque as árvores chega de destruir sobrevivem, chega de destruir. Mas veja só, será que as editoras conseguem vender um jornal, uma mídia? Você compraria um acesso ao jornal X? Eu ia até falar o nome aqui, não vou nem falar, porque eles não estão contribuindo com o programa. Mas eles não, é muito mais difícil você vender uma mídia que você não pode pegar do que um jornal. O jornal é concreto, você pega, bota embaixo do braço, dá a impressão que você comprou, você deu o seu dinheiro em troca de alguma coisa. Mas você dá o seu dinheiro em troca de alguma coisa que você não pode manusear, o dinheiro, a própria moeda, ela é material, né? Esse tal de Bitcoin ainda não entrou muito na nossa cabeça, não, né? Não. Então é isso aí, Renato. Então isso aí vem no nosso subconsciente e a gente acaba passando para as coisas. Você falou de trabalho, né? Por exemplo, nós estamos vindo, né, de uma Comerge, né? Nós ficamos agora no Carnaval, esses 4 dias lá no CIEP, e trabalhamos muito, viu? Muito trabalho. Mas um trabalho bacana, gostoso, muita música. Pois é, olha estudo, só a importância da música. Né? Olha, da foi arte, muito gostoso. Arte. Ontem mesmo eles estavam lá no Trabalhador de Jesus. Pois é, eu estava lá também. Com aquelas músicas que, né, a garotada toda que chegou agora na Comerge e estavam lá cantando. Era até o meu dia de dirigir a palestra, mas aí a Djanira dirigiu, porque a Djanira dirigiu muito tempo a juventude. E ela queria matar a saudade, né? O tamanho do jovem ela já tem, né? É verdade. Então foi muito bacana. Então, e se trabalhou muito, mas um trabalho gostoso. Renato, eu acho que nós tínhamos que arrumar um meio de trazer a única coisa, o único atrativo que eu vejo para o jovem dentro do movimento espírita é a Comerge. Porque você às vezes quer envolver o jovem na casa espírita e não consegue. O Trabalhador de Jesus é até uma exceção, porque nós conseguimos botar o jovem lá para ler a página, fazer a prece, fazer alguns estudos. É verdade. Né? É uma raridade, mas a gente anda por aí fazendo palestras aqui no estado do Rio, São Paulo, Minas, e você vê muitas vezes só aquelas cabecinhas brancas. A dos homens, né? Porque a mulher tem uma genética forte, quase não tem cabeça branca. Né? Mas a gente precisa trazer o jovem para o movimento espírita. É verdade. E a minha casa é pequena, mas tem um jovem lá. Pois é, a sua casa também, eu fiquei muito feliz. Estão integrados na música, tocam, cantam. Chegando. Então sempre, na Comerge estava 90% do Ceareiros Bem estava lá na Comerge. Então, e foi muito legal, muito bacana, muito gostoso. E se trabalhou muito, mas um trabalho que cansa, mas é um cansaço que, sabe, que a gente fica com aquela consciência tranquila, leve, de um trabalho que eu gostaria ajudou. Muito assim, eu parabenizo essas pessoas, você, inclusive, você é incansável, não sei de onde você tira energia, né? Porque deve fazer muito bem aquela área lá, você mora e tal, deve ter alguma coisa no ar, alguma coisinha assim, água, porque você realmente é incansável. E esse povo que vai para a Comerge, a gente pensa assim, a Comerge ocorre no Carnaval. Então, as pessoas só trabalham nesse período que nada, é o ano inteiro. O ano inteiro de reuniões. E unindo os jovens, indo nas casas, tentando convencer os dirigentes das casas espíritas. Fazendo reuniões de estudo, de verdade, para poder realmente vocês estão de parabéns, viu? Mas foi muito bom, muito legal. Agora me diz uma coisa, meu amigo. Você falou dos contos, né, infantis que distorceram muito, né, o conceito de trabalho, a natureza do trabalho e tudo. Você pode botar mais alguns exemplos? Além além dos contos, né? Geralmente os contos se inspiram em coisas da natureza que a pessoa bota de uma maneira lúdica para que o jovem entenda. Eu só queria saber, as pessoas que bolam isso às vezes têm uma cabeça bem diferente, né? O Walt Disney, por exemplo, como é que ele consegue botar um rato junto com um cavalo, junto com um gato? É verdade. É incrível, né? Mas a natureza geralmente não funciona assim, mas olha só que a natureza é muito generosa. Deus realmente é a inteligência suprema. Porque para colocar... Hoje aqui, Renato, nós estamos muito limitados pela tecnologia que tem aqui. Você tem o seu celular, está recebendo as mensagens das pessoas. Eu estou com o meu aqui porque
se falhar os tópicos que eu tenho no tablet aqui, eu tenho o celularzinho também para ler, né? É verdade. Mas nós somos limitados. Mas olha só, quando você não tem nada disso, vamos imaginar aqui, eu sou da roça, né? Você sabe disso, já cansei de falar, isso eu já contei em palestra, tem lá no meu Facebook, eu faço questão de mostrar minha origem, porque eu era para estar hoje trabalhando de enxada. Eu só não estou trabalhando de enxada graças à generosidade de anjos bons que eu encontrei pelo caminho, né? Que me ajudaram, e hoje eu estou aqui, mas não perco minhas raízes, estou sempre em contato com as pessoas. E eu vivi aquela época. E como que a gente vive? Fala, mas é tão difícil você viver sem internet. Não, a gente vive muito bem sem internet, Renato. Olha, aí me perguntaram certa vez como se fazia para ver a situação climática. Como que a gente sabe se vai chover? Eu tive uma vez, Renato, um programa aqui na Rádio Cabo Frio, na década de 70, chamado Educação Sem Limites. E esse programa, ele tinha uma seção que era a previsão do tempo. A previsão do tempo a gente não acertava uma. Aqui a gente se baseava num certo instituto de pesquisa que nos fornecia os dados, mas a gente dava aquela notícia no ar para aquele povo que queria vir à praia, povo mais do interior, nosso público era sobre cultura local, e as pessoas queriam vir à praia e ouviam o programa para saber se podiam, né, pegar o ônibus e tal, e chegar à praia. E sempre chovia, não dava certo. Já estavam querendo brigar com a gente. Até que uma vez nós passamos a acertar. Aí o Instituto de Pesquisa entrou em contato conosco, queria saber como estávamos acertando, se eles próprios não acertavam. Aí, tivemos que contar o nosso segredo. É porque, em vez de pegar os dados dele, que eles nos forneciam de bom grado e tal, nós estávamos pegando com os pescadores, né? Se o pescador dizia que não, vai chover, não vai, hoje vai chover, ele não botava o barquinho dele no mar, né? É verdade. Então ele não bota, não. Como que ele sabe? Né? O cheiro do ar. Como que um cara do interior sabe? Certa vez perguntei para meu pai, papai, como é que o senhor sabe quando vai chover? Ele fala, meu filho, eu cavo aqui com o enxadão, cavou com o enxadão na minha frente, pego aqui um pedaço de terra, né? E esfarelo na mão pela umidade, pela capilaridade do terreno. Ele sabia se ia chover, se não ia. As fases, os astros colaboram, tudo colabora. Se você estiver no campo e vir uma vaca num campo aberto, os bois estão pastando, e se de repente eles deitarem, corra, que vem um temporal. Eles deitam, talvez para fugir dos raios, não sei, mas as vacas deitam no chão. Né? Verdade. Não vão se abrigar embaixo de árvore. Os insetos, formiga, se ameaçar a chuva, ela some. Né? Os insetos, que numa mata fechada, eles se escondem. Então, o homem, a pessoa do campo, ele observa a natureza. A natureza, tudo está ligado, tudo colabora. E se você estiver atento às coisas do mundo, você não destrói o mundo, porque esse mundo é maravilhoso. Né? É verdade. É muito bom. Com certeza. Me diz uma coisa, lá na Gênese de Kardec, de Allan Kardec, ele cita a importância da matéria para um homem. Fala um pouco sobre isso para a gente. Renato, a matéria, ela tanto é constituição do nosso corpo, nós somos matéria. Sim. Né? Nós nascemos do meio material. O nosso corpo é feito do meio material. O nosso perispírito é feito do meio material. E essa energia vital que nós temos, esse princípio vital, que anima o corpo, também é oriundo da matéria. Modificada por um fluido cósmico universal que vai originar essa energia que nos movimenta. Veja só. Mas ao mesmo tempo que nós somos matéria, nós também necessitamos manipular a matéria para aprender com ela. Então a matéria é tanto o nosso meio de vida, a nossa vida, ela se constitui de matéria, como ela também é nosso objeto de aprendizado. Então é de suma importância para nós a matéria. Aí quando a gente fala, muitas vezes tem assim negócio, eu tenho que ser sublime, eu tenho que ficar num local me alimentando só de brisa, só de vento, de brisa, de bons espíritos. Meu filho, você precisa de matéria para repor suas energias, para repor tudo, para você aprender. No nosso estágio evolutivo, a matéria é de suma importância para nós. Quem nos diz isso é a codificação.
A Gênesis no tá lá. estágio de evolução que nós estamos. Então, é lógico. Nós um dia teremos, né, nosso perispírito tão tênue que ele, nós não precisamos. Estaremos em outros planetas. Pois é, mas aqui na Terra, não tem jeito. com essa densidade toda, nós necessitamos a matéria é de suma importância para todos nós. Tá, então a gente precisa mesmo reencarnar, a gente tem que, eu acho que a gente recebe um corpo, né, que é para a gente poder viver um tempo aqui no planeta, e a gente tem que cuidar bem desse corpo, né, Paulo? Cuidar muito bem, porque para a gente não voltar para lá como um suicida indireto, né? De duas maneiras, ou você não terminar com a sua vida terrena, ainda com energia para gastar, porque isso acontece também, né? Sim, pois é. Ou você fazer o contrário, gastar tudo antes do tempo, né? O que acontece também através do mau uso, né? É verdade. Então... Mas a reencarnação realmente é uma bênção divina, é a maneira com a qual nós temos que colocar em prática nosso aprendizado. Nosso laboratório é aqui. Sim. A reencarnação é de suma importância. Com certeza. E entender que nós não estamos aqui, né, para brincar, passeio de férias, né? Nós estamos aqui para trabalhar, para crescer, para evoluir. Muito embora alguns achem que sejam turistas, né? Sejam turistas, vêm aqui só para só para se divertir, deixa a vida me levar, né? Mas só que não é assim. E você veja também, ainda que fosse um turismo, né? Seria aquele turismo coletivo, né? Um turismo que foi de ônibus. É verdade. Um tem que cooperar com o outro, porque a vida é feita de cooperação, meu irmão. Nem todos trazem todos os recursos. Nós precisamos compartilhar o recurso que temos, né, com aquele que não tem e usar o recurso do outro. A lei de sociedade é importante, né? Deus, como você já falou aqui, Deus, né? Deus na sua imensa sabedoria, né? Então ele nos dá todas as coisas para que a gente possa viver bem, né? Exato, é isso aí. Nos dá tudo, né? Tudo. Nos dá tudo para que a gente E possa às viver. vezes a gente fica tentando descobrir chifres em cabeça de cavalo, né? É verdade. Né? E a gente complica tudo. A gente não está aqui naturalmente falando que a gente tem que viver só do que tem, né? Só do que a natureza nos dá, sem procurar melhorar a natureza. Porque na realidade, quando a gente pensa assim, a gente dá a impressão que tem que passar a vida no ócio. Como no Antigo Testamento fala de Adão, tinha que ficar só usufruindo. Deus nos deu a inteligência para isso. A inteligência para aperfeiçoar, porque evolui o homem e evolui também o planeta. Mas quem promove a evolução do planeta é o homem. Sim. Não é o homem que modifica o planeta. Por isso que Deus nos deu a intenção. Se Deus quisesse nós não crescêssemos, estaríamos até hoje na Idade das Pedras. Pois é, isso aí. Ou não precisaríamos reencarnar. Não precisaria reencarnar, que tinha só uma vez, ir embora, para quê, né? Mas não é assim que acontece, né? A lei de evolução está aí, né? As pessoas estão vendo aí, né? O homem das cavernas e o que nós somos hoje. Se não fosse a reencarnação, estaríamos até hoje na Idade das Pedras. Pois é, isso aí. Né? Porque nós éramos aqueles espíritos que estavam lá nas cavernas, lá. É isso? Que às vezes a gente critica o que se chama de barbárie, mas o que é barbárie, né? Barbárie, o bárbaro, né? O bárbaro só é bárbaro em relação a outra coisa, porque para ele aquilo é natural, né? Para ele é natural. E nós, mesmo quando criticamos, como pode ter acontecido isso, como pode em tal época ser tão violento. Mas hoje acontece tanta mas hoje existe um outro tipo de barbaridade, né? Verdade. Aquele que rouba milhões, por exemplo, né? A gente vê a corrupção aí tão divulgada. É verdade. E aquele que rouba, que promove a morte de centenas, milhares de pessoas, não é uma barbárie tão maior, talvez, do que aquele outro que mutilou tantos com a sua espada? É verdade. Infelizmente o mundo Nós temos ainda que crescer muito, evoluir muito, né? Nosso planeta está ainda em prova de expiação, ainda estamos aí dizendo que nós estamos entrando no mundo de regeneração, mas ainda temos volta alguns milhares de anos ainda para a gente chegar nessa regeneração. Né? O problema dessa regeneração é que muitos de nossos irmãos, né, muita literatura também fantasiosa, coloca para entrar no mundo de regeneração. O que é um mundo de regeneração? Nós estamos no mundo de expiações e provas. O mundo onde existe o mal e o bem. Existe. Sim. O mal ainda muito ruidoso, Verdade. Muito aparente. Quando a Terra se melhorar, vai passar para um outro tipo de mundo, que eles chamam de regeneração, né? Kardec denominou assim, os espíritos
Colocaram assim para a gente entender. É um mundo melhorzinho, onde o mal também ainda existe, mas o bem já sobrevém, ele já aparece mais, né? Se sobrepõe ao mal. Então, essa passagem não é brusca. Não. Como alguma literatura coloca, vem um tal do cinturão de fóton, não sei o quê, quando passar essa catástrofe, vem essa teoria das catástrofes. A natureza não dá saltos? Olha, só eu acho que já vi uns 3 ou 4 fins de mundo, viu? Isso já aconteceu várias vezes. Né? É verdade. Agora me diz uma coisa, qual a relação do trabalho com a reencarnação? Fala a gente mais aí sobre isso. A reencarnação, o objetivo dela é trabalhar, é promover o trabalho. Você reencarna para trabalhar. Aí vem alguns problemas decorrentes disso. Por quê? Porque aquele que reencarna e acha que a vida, ele só nasceu uma vez, ele não acredita em reencarnação. Reencarna, mas não acreditou, ele acha que tudo vai terminar com a morte. O que acontece com ele nesse trajeto do nascimento até a morte? Ele quer fazer todas as conquistas. Como ele acha que tem que ganhar todas, é o ganha-perde, ele ganha todos, os outros perdem tudo, ele vai passar a atropelar outras pessoas. A reencarnação, a gente sabe que é um processo. Nós espíritas temos essa consciência, outros povos também acreditam em reencarnação, outras crenças também acreditam, às vezes com algumas mudanças, né, no conceito, mas a gente sabe que a gente, quando chega do lado de lá, não fez tudo. A gente tem que voltar, os passos são lentos. Então, a gente não atropela as pessoas. A ética, ela vai prevalecer naquele que acredita que está numa caminhada junto com outros, que também chegarão num ponto onde estarão todos juntos, todos evoluídos, após muitas e muitas reencarnações. Então, através do trabalho é que o ser se aprimora. Eu posso até não trabalhar, posso até ficar estagnado, mas num dado momento eu vou levar um empurrão e vou ter que trabalhar de qualquer maneira. Você pode ficar parado um tempinho. Ninguém se exime de trabalhar. E, aliás, a doutrina mais à frente, até a gente pode abordar isso, ela faz umas menções aí ao trabalho. Isso. Então, a necessidade de trabalho é uma lei da natureza, né? Está lá na pergunta 674, não está? No Livro dos Espíritos. Fala para a gente um pouco disso aí. Todos nascem para trabalhar, tudo na natureza trabalha. Se você observar um inseto, ele trabalha. Se observar uma árvore, esta árvore, ela, muito embora, ela tem que produzir uma série de coisas, uma série de fenômenos dentro dela. A fotossíntese é uma delas, né? Várias coisas da floração acontecem. O trabalho ocorre na natureza o tempo inteiro. E o trabalho no ser humano ocorre também. Ninguém foge à lei do trabalho, Renato. Não tem como, Ninguém. Né? Você nasce e você está trabalhando. Num primeiro momento, nós, humanos, somos mais... necessitamos mais do cuidado materno. Nós somos mais, digamos, parasitas da nossa mãe, né? Principalmente porque delas temos o leite, a amamentação, o cuidado, porque o recém-nato, até um pouquinho maior, ele não sabe fazer nada. Ele precisa da mãe para tudo, para se limpar, para se banhar, para tudo. Agora você veja só essa necessidade do ser humano, a necessidade de conviver com esse tipo de trabalho, a mãe conviver com esse tipo de trabalho. Por que a mãe tem essa necessidade? Não é? Porque será que ela ia conseguir desenvolver esse amor pela criança? Se a criança não nascesse ali tão redondinha, tão dependente, se a criança já começasse a fazer suas malcriações desde pequenininho, esse amor ia ser desenvolvido ali. Ao contrário, por exemplo, você observa um cavalinho nascendo, um potrinho nascendo. A mãe dá umas lambidinhas nele lá, da égua, dá umas lambidinhas, e se ele não levantar dali rapidinho, ela abandona ele ali mesmo. Então, ele, se não fizer algumas tarefas por si só, ele é abandonado. Nós não. Nós necessitamos, o nosso trabalho ele é dado à medida do nosso amadurecimento, né? Nós vamos desenvolvendo, mas nós trabalhamos o tempo inteiro, até o momento derradeiro. Lógico, a lei do trabalho prevê o descanso também, né? Isso aí é natural. Com certeza. E quando desencarna, também a gente continua trabalhando, né? A gente antigamente dizia assim, coitado, fulano tão bom, descansou. Isso até, se me perdoe contar uma pequena passagem pessoal, né? Eu tinha uma tia, eu era criança na época, bem criança, e uma tia, coitada, que era paraplégica. Mas na época, no interior, na roça,
ela, muito embora paraplégica, ela fazia o trabalho dela, não tinha cadeira de rodas, né? Era na cama o tempo inteiro, tinha Zizi, tinha do meu pai, tinha a avó minha, né? Mas ela, olha só, meu avô plantava algodão e ela fazia linha de algodão e costurava com aquela maquinazinha manual. Ela não tinha as pernas, não movimentava, as pernas dela eram atrofiadas, e com aquela maquinazinha manual ela costurava para a família inteira e para fora, e fazia sua própria linha. E vivia na cama, coitada, naquela época, quando chegou radinho de pilha lá, olha só como... Não viu dilúvio, não viu dilúvio não, mas trago a lama aqui no meu sapato, né? Quando ela faleceu, disseram assim, coitada de Zizi, descansou. E na minha cabeça de criança, eu pensava assim, mas a tia Zizi descansou por quê? Se ela já vivia descansando o tempo inteiro. Eu não entendia se descansou. Nem eu entendia e também meus familiares não entendiam. Porque esse descanso não existe. Né? Antigamente as pessoas estavam sofrendo, fulano tem que descansar, Que descansar o quê? Do lado de lá ele vai trabalhar também, né? Vai trabalhar, às vezes continua, trabalho de uma outra natureza. A vida continua. Vejamos André Luiz, não vamos aqui falar, mas André Luiz chegou no plano espiritual e queria trabalhar na profissão dele, quando foi obrigado a baixa crista aí. Essa medicina aprender. Não é muito... aqui não vale aqui, não. Né? Essa medicina aqui não funciona muito, não. Você vê só, né, que ilusão, às vezes a gente vê isso muito nas reuniões mediúnicas, né? Nos materialistas, nos suicidas, né? Que muitas vezes, depois que passa aquela fase que ele fica preso naquele ato do suicídio, ele revendo aquela cena, naquele sofrimento que muitas vezes, revendo a cena do desencarne, do suicídio, que não acaba nunca. E quando ele consegue sair daquele transe e que ele cai na realidade, ele descobre essa natureza do tudo, que o nada não existe, desse tudo, desse mundo que não acaba, porque do lado de lá ele consiste com a mesma coisa, o trabalho. E muitas vezes alguns se encantam com isso, com essa nova possibilidade, e alguns se desesperam, porque esperavam descansar. É verdade, é verdade. E chegar lá do lado de lá não tem esse negócio de descanso, não. Descansar, dormir, nada disso, né? Outra pergunta lá do Livro dos Espíritos, que é a 675, é assim, deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Está lá no Livro dos Espíritos. Essa questão, ela diz para a gente que tudo é trabalho. O material e o intelectual, aquilo que não se pode medir, também é trabalho. No caso que a gente falou da fábula da cigarra e a formiga, que a cigarra cantava e a formiga, hipoteticamente, somente a formiga trabalhava, né? O cantar da formiga também era trabalho. O trabalho do pensador, o trabalho, se você olhar na Idade Média, os reis, os antigos reis, os reis tinham seus conselheiros. Os presidentes modernos têm seus ministros, seus conselheiros também, né? São os homens dos reis modernos, assessores, né? Que, na realidade, é um trabalho também tão importante quanto o trabalho material. O trabalho material é mais fácil você medir, naturalmente, porque nós somos materialistas. Mas o trabalho imaterial necessita também ser medido. Tanto que as pessoas às vezes se apropriam de um trabalho intelectual com uma facilidade muito grande, porque acham que aquilo ali não é roubo. E a gente, Renato, me perdoe os meus colegas espíritos, meus amigos espíritos, eu estou até preparando um seminário, já tenho prometido isso aí, Renato, e alguns têm até me cobrado. Eu chamei assim, o primeiro nome desse seminário era Jesus da Nuvem. A nuvem da internet, sabe? A modernidade aplicada ao espiritismo, que muitos trouxeram a modernidade para as casas espíritas, mas a gente vê ainda muita gente usando pirataria dentro da casa espírita. Olha o cuidado que se tem que ter quando se vai apresentar um simples filme numa palestra, um trechinho de um filme. Às vezes esse filme tem os direitos autorais. A pessoa que concebeu, que fez, os artistas que ali trabalharam, tem que usufruir desse direito. E você vai lá, pega esse trechinho e coloca.
Eu tenho por hábito, quando eu vejo os filmes no YouTube, na internet, entrar em contato com o autor e pedir autorização para colocar aquele trechinho ali, citando a fonte. É importante que se cite a fonte. Aquele que concebeu, ele tem o direito autoral. Os autores de música. As pessoas lembram dos cantores, a música de fulano, tão bonita a música de Roberto Carlos, eu citei Roberto Carlos, podia citar qualquer outro, né? A música tal de Roberto Carlos é linda, e a música não é de Roberto Carlos, a música é do autor. O autor mesmo fica esquecido, né? Então, toda ocupação ela é trabalho. É o que nos diz essa questão aí. Ou seja, a gente não para de trabalhar nunca. A natureza nunca, não para nunca. Trabalha. Porque a gente ia parar. Se a gente faz parte da natureza, a gente faz parte desse planeta. A gente está trabalhando aqui, trabalhando, pensando. Você está trabalhando na próxima pergunta que você vai me fazer e eu já trabalhando na resposta. É isso aí, o trabalho não para nunca. Não para nunca. E os espíritos nos intuindo, que sem eles a gente também... Com certeza. E nós vamos só dar você falou aqui também que a gente tem um descanso, nós vamos dar uma paradinha então agora, só para tomar uma água, fazer o nosso apoio cultural e voltamos já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Continuando o nosso bate-papo sobre lei de trabalho,
natureza. E tudo isso que nós estamos conversando aqui, as pessoas que são espíritas e as pessoas que não são espíritas, tudo isso está no nosso, que é o nosso livro de estudos, que é o livro dos Espíritos. Essas perguntas, essas respostas, todas aí, tem muitas coisas, está tudo no livro dos Espíritos. São 1019 perguntas que Allan Kardec fez para os Espíritos e que foram respondidas pelos Espíritos. Então, tem todos os assuntos que a gente possa imaginar e pensar, tem a resposta aqui, né? É verdade. Que nos dá todo esse conhecimento. Foi o livro dos Espíritos, depois veio o livro dos Médiuns, depois veio o Evangelho. Depois veio o Céu e Inferno e depois a Gênesis. A Gênesis, eu sim. Esses livros que nos dão toda a base da doutrina espírita. Então, você que está conversando agora, tem simpatia pela doutrina espírita, quer estudar, adquira esses livros. Compra lá o livro dos Espíritos. E as perguntas, muitas perguntas, de muitas dúvidas que você tem, como eu tinha, como Paulo Jorge tinha, eu cheguei ao Espiritismo porque eu não tinha as respostas das dúvidas que eu tinha sobre a vida. Né? A gente fala muito assim, quem eu sou, de onde venho, para onde eu vou. Isso é uma realidade. Isso aí realmente coloca a gente em muitas dúvidas, pensamentos. E eu tinha essas dúvidas. E eu consegui essas respostas no Espiritismo. Ele me ensinou, me disse. Então, você que está vendo o nosso programa pela primeira vez, você que tem a vontade de conhecer a doutrina espírita, Casas Espíritas aqui na nossa região, aqui em Cabo Frio, temos muitas casas espíritas, estamos aqui no Trabalhador de Jesus, que é aqui no centro, aqui na Teixeira de Souza. Nós temos Amor e Caridade, que é ali na Passagem, ali na Rua do Bombeiro, nós temos Fonte de Luz, nós temos o que mais aqui no centro? O René Peça. René Peça aqui, do lado aqui na Porto Alegre, aqui, né? Temos os Ceareiros do Bem, que é o meu centro espírita, que é lá no Jardim Esperança, temos no segundo distrito, e tem Arraial do Cabo, tem Búzios, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia, ou seja, tem muitos centros espíritas. Se você tem essa vontade de conhecer a doutrina espírita, eu estou falando isso, sabe por quê? Que uma das mensagens que nós recebemos, dando os parabéns do programa, isso me chamou a atenção, porque uma pessoa, uma mulher, falou assim, eu conheci a doutrina espírita, me interessei em aprender a doutrina espírita através do programa Espiritismo em Foco. Eu hoje sou espírita graças ao programa Espiritismo em Foco, que assistiu, viu, né, interessou, começou a ler, a procurar, foi na Casa Espírita, se não me engano, eu já estava no Trabalhador de Jesus. Então, muitas pessoas têm essa vontade de conhecer a doutrina espírita, né, e às vezes ela não tem o que fazer, como procurar se orientar. Então, o que te orienta é o seguinte, Casas Espíritas, todas as casas espíritas têm palestras com vários, como exemplo, Paulo Jorge está aqui hoje, ele faz palestra para o Trabalhador de Jesus, agora ele vai fazer a palestra aqui na Casa René Peça. Então a gente faz, e tem muitos palestrantes que vêm de fora também. O Trabalhador de Jesus tem reunião às quarta-feiras, às 8 horas, às 18 horas aos domingos, vem palestrantes de fora, vem palestrantes daqui. Então você aprende muito, você tem muitas informações. E é o local para você começar. Que é assim que nós começamos, né, Paulo? E a entrada é franca e não precisa ser espírita para ir, não. As palestras geralmente são com os temas gerais, de interesse geral, e que você pode aprofundar. E você falou dos livros da codificação. Isso. Eu também não nasci em berço espírita, Renato. Eu também não. Eu me tornei espírita através da minha esposa, que na época éramos namorados. Ela era espírita já. E isso em 1983, por aí. E eu querendo ficar próximo dela, aí comecei a frequentar também, mas para acompanhá-la. Fui pelo amor, mas pelo amor a ela, sabe? E sabe o que me encantou? Me encantou exatamente, primeiro, os livros não precisam de exegese. Precisa de alguém para interpretar para a gente. Nós mesmos podemos fazer essa interpretação, porque, é claro, você pode entender. E a coisa que mais me atraiu é que não existe nada proibido. O Espiritismo coloca ali, porque eu li ali, eu entendi. Ele te obriga a raciocinar. Por isso, ele utiliza a religião, logicamente, porque a religião, quando a gente fala
de Jesus na Terra, dele, o que ele colocou de evangelho na Terra era para transformar o homem numa pessoa melhor. Sim. Na Palestina, onde ele atuou, onde ele transitou, era para dar voz ao pobre. Sim. Na realidade era porque ele foi falar para pescador, ele nasceu pobre, nasceu numa comunidade pobre. Ele deu voz ao pobre. Aliás, foi por isso mesmo que o crucificaram, porque ele deu voz ao pobre. Ele foi de contra a elite. Não agradou a elite. Que até hoje é assim. Mas até hoje não deixa... Não vamos aqui entrar nessa polêmica, senão daqui a pouco a gente vai dizer... Daqui a pouco vão dizer que Jesus era desse partido ou daquele outro. Não tem isso. Jesus não tinha partido. Aliás, era uma coisa boa, que a doutrina espírita tem isso aí. Não precisa ser espírita para ler o livro da codificação, para assistir o programa de Espiritismo em Foco. É verdade. A gente não quer que a pessoa se torne espírita por isso, não. A gente quer só que ela entenda, que ela reflita, que ela raciocine e que tenha elementos para pesquisar. Ela pesquisar. Não aceite o que nós estamos dizendo aqui, não. Vai e pesquise. Isso aí, com certeza. Foi o que nós fizemos. É isso aí. Então isso me atraiu muito, Pois Renato. Eu com 17 anos, graças a Deus, eu conheci a doutrina espírita na minha vida, que foi através da doença, né? Cada um, você foi pelo amor à sua esposa. Eu fui pela doença, fui curado numa casa espírita lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, Núcleo Espírita Pedro e Paulo, ali no Largo do Campinho. E daí eu comecei a assistir as reuniões públicas, comecei a me interessar, aquilo foi me trazendo as respostas do que eu queria aprender, entender, e estou aí hoje, desde mim. Tanto que as casas espíritas, elas não têm essa beneficência exclusiva. Não. Né? Por exemplo, só quem é espírita vai lá receber sua sacolinha fraterna. Um dia eu fiz uma enquete lá no Trabalhadores, estava o salão cheio, e eu perguntei assim, quem é espírita aqui? Daquelas senhoras que eu estava fazendo uma preleçãozinha para elas. E ninguém levantou a mão. Será que não tem espírita pobre? Tem, mas naquele salão, naquele momento, não tinha. Aí perguntei, quem aqui é católico? Uns 4 ou 5 levantaram a mão. Quem é evangélico? Quase que o salão inteiro levantou. Então, na casa espírita, a gente recebe todos que precisam, chegam lá, almoçam conosco, levam suas sacolas fraternas, respeitando, logicamente, as regras, né? Para se candidatar a receber isso aí, não tem imposição nenhuma para ser isso ou ser aquilo. É o que Jesus fazia. É isso aí. Ele não tinha distinção nenhuma. Claro. Classe social, para ele era o adulto. Aliás, a fome não tem bandeira, meu amigo. Lógico. Né? Não tem. Com certeza, são todos irmãos. Religião somos nós é que inventamos religião. A religião de Jesus é o amor. A religião só existe porque nós ainda precisamos de um cabresto. Alguns precisam de um cabresto mais forte, outros de um cabresto mais frouxo. A religião de Jesus sempre foi o amor. Um dia a gente não vai precisar Um dia a gente vai entender esse amor que Jesus nos trouxe. É isso aí. Mas me diz uma coisa, a natureza ela provê por si só todas as coisas para os animais. Por exemplo, os animais, eles têm que sobreviver. E a natureza, ela atua aí junto aos animais? Muitos acham assim, o animal não precisa fazer nada para viver, o animal silvestre. O animal precisa sim. O animal, ele trabalha também. Mas se você pegar um cão, por exemplo, selvagem, e ele vai caçar quando ele tiver fome, ele vai se abrigar quando tiver chovendo, tiver alguma coisa, mas a partir do momento que ele esteja com a sua fome saciada, ele não mata mais. Ao contrário do ser humano, que às vezes a ganância o leva a cometer desatinos. O animal não. Então, o trabalho para o animal é só para a procriação, sobrevivência da espécie e para a perpetuação da sua própria vida, da sua espécie. Sua evolução. Conservação da sua vida, sua evolução, a manutenção da sua vida. Para o homem, tem uma característica a mais, que é desenvolver a inteligência. Com certeza. Então, para o homem, o trabalho difere nisso. Se você, por acaso, encontrar, hoje em dia, a gente observa ainda os cachorros, mesmo os domesticados, você observa que ele roda para deitar, né? Como se lá no instinto dele, ele ainda está amassando o mato. Amassando o mato para deitar. A gente não vê um ser humano em cima da cama rodando, né? É verdade. Para deitar. Não vê, porque a inteligência ele já trabalhou e hoje ele não faz isso. Se você por acaso encontrar um ser humano assim,
acho que é caso de internação. É verdade. Não tem. Então, o trabalho para o ser humano ele tem esse papel, promover a evolução. Ele evolui, aprende com o trabalho. Me diz uma coisa, o rico, ele está livre de trabalhar? Diz lá o Livro dos Espíritos que do trabalho material até é possível que ele esteja. Mas olha, Renato, a responsabilidade do rico. Quantas pessoas tem que dependem, por exemplo, de uma pessoa que administra uma grande indústria? Uma grande indústria, um empresário que tem uma grande indústria, quantos trabalham para ele? Quantos empregos ele gera? E quantos empregos indiretos? Verdade. Também tem os diretos e tem os indiretos. A gente observa agora, mesmo num acidente em Minas, né? Aquele da barragem, onde aquelas famílias ficaram sem os seus pais, sem os trabalhadores que mantinham a família, né? Sejam homens ou mulheres, que hoje não tem mais aquele dinheiro e sequer tem seu atestado de óbito, né? Não podem receber nem os seus seguros, porque verdade. Não tem. Né? Quantas pessoas dependem dele? E aquela empresa que vem a falir, aquele empresário que vem a desistir do seu trabalho? Quantas pessoas ele carrega com ele? Quantas desgraças ele pode gerar? Aquele famoso efeito, né? Que você, é igual um efeito dominó, né? Você derruba um aqui, você vai derrubar uma série bem à frente, né? Então, às vezes ele não precisa do trabalho material, porque ele já nasceu com condições suficientes, mas o trabalho intelectual, gerenciar, o crescimento moral, isso aí não é incontável. As portas largas para ele são muitas. Com certeza. Enormes. E os espíritos dizem que a prova da riqueza é a prova mais difícil. É mais difícil do que a miséria, né? Do que a miséria. Porque na miséria ele tem poucas chances de se perder, mas na riqueza tem um monte de chance. Você tem tudo, né? É tudo isso aí. Para se perder. Verdade. Agora, uma pergunta que eu quero saber, acho que todo mundo quer saber. Até quando tem que o homem trabalhar? Até quando, hein? A lei do trabalho prevê o descanso, né? Até quando tem que trabalhar? Diz a doutrina espírita que até o limite das forças, né? Então, mas qual é o limite das forças? Ora, o limite das forças está para cada um. Às vezes o limite da força de um estivador, cara que carrega sacos nas costas para colocar no trabalho de estiva, que é um trabalho pesado, é um. O limite daquele que está atrás de uma mesa, desenhando, fazendo design gráfico, sei lá, é outro. É verdade. Agora, as leis humanas, muitas vezes, vão se aprimorando, vão corrigindo suas injustiças, porque há trabalhos que danificam o corpo, né? Que tem uma carga de insalubridade muito grande, há outros que já não têm carga de insalubridade nenhuma e elas têm que ser tratadas distintamente. E muitas vezes a sociedade coloca tudo num balaio só. Por exemplo, a aposentadoria compulsória. Né? Será que a aposentadoria compulsória para o homem que está no campo, ela tem que ser com a mesma idade daquele que está num trabalho mais intelectual? É verdade. Não é algo que a sociedade tem que amadurecer. Isso aí que só Isso aqui a gente não está, logicamente, polemizando, mas são reflexões que a gente não pode fugir delas. É verdade. Agora, uma coisa. Nós temos que falar que nós estamos com 14 minutos só de programa, mas temos que falar sobre a solidariedade. Eu quero saber o que é solidariedade. Solidariedade é ajuda mútua, é dar e receber. Porque quando eu sou solidário com alguém, aí às vezes eu penso que estou ajudando alguém em alguma tarefa, na realidade eu estou sendo beneficiado. Eu estou sendo muito mais ajudado. Logicamente, a gente não tem que fazer com esse rótulo. Não, eu vou hoje no programa do Renato, porque se eu for no programa do Renato, eu vou ter isso, aquilo lá na frente, não sei quem. Né? Não, não é esse o objetivo. O dar tem que ser a troco de zero, sem esperar benefício. Jesus já recomendava, né? Que não deixasse que a sua mão esquerda soubesse o que a direita fizesse. Então, ela pressupõe uma via múltipla. Não sei se eu já vou invadir sua próxima pergunta, mas a sociedade se preocupa com isso, os cientistas se preocupam com isso. E quando eles estudam sobre a solidariedade, sobre o que acontece na sociedade, eles estudam com o objetivo de melhorar essa cooperação.
Por exemplo, aí vem a solidariedade, por exemplo, que a sociologia estuda, a solidariedade mecânica, onde um está fazendo uma coisa aqui, o outro está fazendo outra coisa ali, o outro faz a mesma coisa ali, o outro a mesma coisa. Ou seja, um coloca aqui, sei lá, uma loja de roupas aqui, o outro, em vez de colocar uma loja de aviamentos, de linhas de agulha, outra coisa, já não coloca... Já coloca a mesma loja de roupa, outra loja de roupa, o que mais tem é loja vendendo a mesma coisa. Daqui a pouco não vai ter mercado para todo mundo. As coisas têm que ser mais naturais, o associativismo mais natural. E a sociedade estuda isso. E você está dizendo que o mundo carece de solidariedade? O mundo carece de solidariedade. Embora os cientistas estudem o comportamento humano para fazer as sociedades mais eficazes, o mundo ainda carece dessa solidariedade espontânea. Essa solidariedade que precisa descobrir no outro a necessidade. Precisa descobrir a sua utilidade, que eu não vou ficar aqui esperando que alguém venha me solicitar um trabalho. Eu posso sair e tentar achar um local, uma seara, onde aquele meu trabalho vai ser útil. Eu não preciso esperar que o outro venha me pedir, pelo amor de Deus, que eu ajude nisso ou naquilo. É verdade. Porque por aí, se eu olhar no meu entorno, há muitos locais precisando daquilo que eu posso cooperar, que eu posso fazer. É então, essa solidariedade o mundo carece. Por isso, a gente ainda vê muita fome, a gente vê muito choro, muita gente sem um ombro para se consolar, sem um ouvido para ouvir. Né? Essa solidariedade espontânea exige. Não existe a solidariedade imposta, aliás, dificilmente ela prevalece. A solidariedade espontânea é a que fica. E é essa que Jesus exatamente veio tentar despertar no ser humano, essa necessidade, descobrir a necessidade do outro. Eu tenho que descobrir o momento. E às vezes eu não preciso ir muito longe, não. Eu não preciso olhar daqui a desgraça que aconteceu no outro lado do mundo, porque às vezes, tá no meu outro lado da rua, está ali. Nosso lado ali. Nosso lado, às vezes, dentro da minha casa. Ela está ali. Então, é verdade. Nós somos assim muito materialistas, estamos sempre buscando no outro, achando que a grama do vizinho é mais verdinha, a galinha do vizinho é mais gorda, e, no entanto, às vezes nós já temos o necessário, nós temos... É verdade. Né? Agora, sobre a tolerância. Qual a importância da tolerância no relacionamento humano? A tolerância é tudo, Renato, porque nós somos pessoas, somos individualidades. Cada um é um ser único. E olha só que é o que faz da sociedade ser tão atraente, ser tão bela. Cada um é diferente. Eu estava vendo um programa agora no Fantástico, né, de um programa chinês, você deve ter visto também, talvez, né? Ontem, se não viu, verá, foi ontem, de um reconhecimento facial que foi feito, não viu? Mas vale a pena ser visto, né? Olha só, um algoritmo de programação, um programa que analisa, por exemplo, uma saída de metrô, tipo São Paulo, já viu como é que é aquela saída de São Paulo? Cada face, se você olhar assim, você vai ver, muitas vezes você não nota a diferença de um para outro. E aquele programa de computador, ele foi feito para marcar os pontos faciais, o ponto do olho, o ponto da pálpebra, sei lá, a maneira de sorrir, as covinhas do rosto, a largura do olho, o tamanho das orelhas, enfim, todas as características faciais ele mapeia. E naquela multidão, ele é capaz de localizar A, B, C, D, localiza, e se tem um arquivo, ele já seleciona naquele arquivo. Olha só, isso aí usado para ver a criminalidade, o cara que tem ficha criminal. Mas isso aí poderia ser utilizado para muitas coisas. E nós somos aqueles indivíduos diferentes. Inclusive, um repórter se fantasiou de outras coisas e ainda assim o software o identificou. Imagine se ele tivesse capacidade de identificar o pensamento, identificar a nossa alma, né? Como os espíritos assim o fazem. Né? E um dia nós seremos capazes de fazer também. Nós veríamos essa necessidade de cada um, essa tolerância que temos que ter com cada um, porque cada um tem suas qualidades, verdade, mas tem também os seus defeitos. Né? Seria tão bom se a gente se olhasse no espelho assim e olhasse, olha, hoje eu estou maravilhoso.
Renato, vai estar sempre faltando alguma coisa. Sempre. E gozada a cada dia mais uma coisinha. É mais cabelo. Agora, é verdade. Uma coisa importante que eu gostaria de saber, que você dissesse para todos nós aqui. A tolerância é importante na prática da caridade? Só é, porque exatamente nós falávamos aqui da beneficência exclusiva. Veja só se isso não é uma intolerância. Não é? Com certeza. Só vou deixar, não vou nem falar, eu ia falar aqui da escola brasileira, mas não vou falar não, nós vivemos um momento com discussões políticas em torno da escola, então eu vou omitir. Mas eu gostaria tanto de falar, estou coçando a garganta para falar, mas não vou falar. Né? Mas a nossa intolerância, vamos trazer para dentro da casa espírita, que é nosso meio. Né? Uhum. Só vou dar hoje, dar a sopa para quem veio vestido... né? de calça comprida. Quem veio de bermuda hoje não toma sopa. Meu Deus. Renato, isso aí é o tipo da coisa que seria eu estaria selecionando bodes de um lado, ovelhas do outro, como às vezes, ao pé da letra, se a gente for interpretar o evangelho, assim acontece. Não existe isso, Renato. Verdade. Quem pode dizer se aquele mendigo que está caído na rua, naquele momento ali, ele não está numa situação melhor do que você em determinadas situações? Verdade. Talvez ele esteja ali, mas não esteja criticando o outro, não esteja falando mal da vida do outro. Né? Talvez ele esteja ali esforçando para se melhorar numa coisa que você já superou, que eu já superei, mas que ele ainda não conseguiu. E tantas outras que eu preciso superar. Ele já superou e eu não consegui. Então eu tenho que ser tolerante com as imperfeições daquele meu irmão, porque ele certamente é intolerante com algumas imperfeições que eu tenho. Quantas coisas eu tenho para ele criticar? É verdade. Não é? Então, na prática da caridade, nesse dar e receber, é uma coisa difícil, tanto para quem recebe quanto para quem doa. Porque todos nós temos qualidades e defeitos, quem recebe e quem doa. Então, essa prática da caridade, a tolerância, ela tem que imperar, ela tem que existir, né? Ser indulgente com as imperfeições dos outros e severo com as nossas. Na casa espírita também, né? Na casa espírita essa a gente vê muito aí disso. Tem que... Olha, pode fazer. Me né? lembro muito disso, Henry Ford, né? Revolucionou e tal a administração, mas a administração do tempo dele, os conceitos dele hoje, aquele conceito de produção em série, tudo tem que ser em série, tudo tem que ser igualzinho. Por que eu boto a água hoje aqui, né? Para fluidificar meu filho, tem que ser nesse copo transparente, não posso botar numa canequinha de louça, não posso, né? Porque uma garrafa fechada. Antigamente a dona Milota colocava assim, é assim que eu vou colocar, tem que estar o copo aberto. Gente, a ciência evolui, o estudo evolui, a mentalidade das pessoas evolui, nós evoluímos e tudo tem que mudar. A nossa maneira de praticar caridade tem que mudar. Nós temos que ser caridosos nos nossos comentários no Facebook, nós temos que ser caridosos no nosso relacionamento com a nossa vizinhança. As religiões estão no nosso entorno, muitos proliferaram. Temos que ser caridosos com nossos irmãos, né? Da mesma maneira que clamamos essa solidariedade, pedimos que essa solidariedade, não é que desconsiderem as nossas imperfeições, nós temos que desconsiderar as alheias também. Sim, porque... Então, na casa espírita, isso impede muito essa intolerância, impede a formação de grupos, impede até que a própria casa venha a se sobressair na sociedade onde ela está inserida. Com certeza. Meu amigo, nós estamos já no finalzinho mesmo. Só você, as suas considerações finais e você fechasse o tema. Minhas considerações finais. Ela é final hoje, mas amanhã já pode não ser. É, né? Verdade. Hoje em dia nós temos que exercitar a tolerância. Já muito se falou aqui da solidariedade, da caridade, do trabalho, da necessidade do trabalho, a necessidade da caridade. A tolerância, fechamos com a tolerância, né? Porque sem a tolerância não existe solidariedade e não existe trabalho. Os trabalhos se desfazem por falta de tolerância. A solidariedade inexiste
se quebra, não ocorre pela falta de tolerância. Então, partamos da tolerância, sejamos tolerantes dentro das casas espíritas, tolerantes com o nosso próximo, com os nossos familiares, com aqueles que não nos entendem, com aqueles que carecem da nossa ajuda no momento, né? A gente tem que ser muito flexível. A nossa vida, Deus nos fez flexíveis, então nós temos que ser assim, trazer isso que a gente prega, isso que a gente lê para a nossa prática diária. É muito difícil, não estou dizendo que eu já tenha conseguido, nem que o Renato já conseguiu. Garanto que ele luta todos os dias por isso, e eu também luto, e todos nós somos chamados a lutar. Especulemos, perguntemos, não acreditem em tudo que nós aqui colocamos. Vão aos livros, estudem, perguntem, conversem. A vida é bela, mas nós temos que olhar essa beleza em cada nuance, às vezes essa nuance é muito discreta, e nós temos que descobrir. Então agradeço àqueles que nos ouvem, àqueles que nos assistem, àqueles que estão aí tão tolerantes conosco, com as nossas imperfeições, né? Agradeço a todos, agradeço especialmente ao meu amigo Renato, que nunca se esquece de mim, sempre me chama para vir aqui, apesar de eu ser uma pessoa tão imperfeita, Renato. Muito obrigado por tudo. Obrigado ao meu querido amigo da técnica, que eu esqueci seu nome. Heitor, né? O cara com o nome desse tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Porque os Heitores da história tiveram todas importâncias marcantes. Então, obrigado, Heitor, obrigado à TV e àqueles de casa. Meu agradecimento profundo, que Jesus nos ilumine e nos abra a mente a fim de que possamos entender e aceitar e colocar em prática todos os seus ensinamentos. Com certeza. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Você vai continuar trabalhando. Você vai para o Casa René Peça agora fazer a palestra. Aqueles que estão nos assistindo aí, que quiserem assistir a palestra do René Peça, serão muito bem-vindos, tá? O tema é efeitos da caridade. A gente vai fazer uma analogia entre o efeito borboleta, que é um postulado colocado aí por um cientista americano, né? Essa colocação com a caridade, com os efeitos positivos e os efeitos negativos que a falta da caridade pode. Com certeza. Então, estão todos convidados, viu? Meu amigo, muito obrigado. Tá? Um abraço, tudo de bom para você. Um abraço para nossos amigos todos lá do Trabalhador de Jesus. E semana que vem nós vamos receber aqui a Rosana Zorini também. Aquela que você quase não conhece. Agora também dos Trabalhadores de Jesus. Trabalhador do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. O Trabalhador de Jesus sempre recebendo pessoas de bem, que Rosana é minha amiga querida há muitos anos. Né? Prelúdio da Volta. Vai falar sobre o Livro dos Espíritos, do capítulo 7. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tolerância, de muita caridade, de muita solidariedade, de muito respeito, que é isso que nós estamos precisando agora. É entender que nós não somos perfeitos, que nós temos defeitos, assim como a gente tem que aturar o defeito do próximo, o próximo também ele tem que aturar o nosso, e a gente tem que ter essa noção, esse entendimento, que é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos viver bem, aceitando o próximo como ele é. Isso aí. Não é verdade? Nós não somos perfeitos também. Só assim a nossa sociedade vai viver melhor, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, e nós vamos ser felizes. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, de entender que ninguém é perfeito. Nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém é melhor do que a gente, nem nós somos melhores do que ninguém. Agora, nós somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Pai, nosso Pai que é Deus. Ele sim, Ele quer que todos nós sejamos pessoas de bem, Ele quer que todos nós nos demos bem, que a gente se respeite. Isso é que Ele quer de todos nós. Então vamos fazer esse esforço, porque nós só vamos ganhar com isso, né, Paulo? É isso aí, é verdade. Nós só vamos ganhar com isso, se a gente nos respeitarmos, se a gente entender que o outro está com aquela dificuldade, que hoje nós não temos, mas já tivemos lá atrás. E vamos ter também nossas dificuldades que ele também já não tem. E a gente troca isso, essas experiências, que é assim que a gente vive, né? É a lei de solidariedade, é a lei de sociedade, é a lei de tudo. Deus é perfeito, meu. Deus é perfeito, Ele nos deu todas as condições para que a gente cresça. Quando a gente reencarna aqui, nós temos todas as condições de crescermos, de evoluirmos, de nos tornarmos pessoas melhores.
Então, vamos aproveitar esse momento. Nós estamos passando por dificuldades, estamos muitas dificuldades, o planeta realmente está numa modificação grande, mas é agora que a gente tem que colocar a nossa fé, nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa solidariedade com os outros, porque é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos melhorar nosso país e nosso planeta. Muito, muito obrigado por vocês ficarem até com a gente nesse momento. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.